de português. Em nossa primeira aula, nós vamos estudar a conjugação do verbo por. Nas últimas aulas, nós começamos a estudar sobre os verbos. E aí, no primeiro assunto sobre verbo, vocês tiveram uma noção do que era. Que página, tia? Quais eram os tempos verbais, quais eram os modos. Então, na primeira aula sobre verbos, era para vocês terem esta noção. Agora, a gente vai começar a estudar conjugação. Então, hoje nós vamos falar da conjugação do verbo por, que está na página 229, né, tia? Pode abrir aí o livro na página 229, que nós já vamos... Tia, vai ser leitura compartilhada não, né? Então, ó, bora lá. O verbo por, nós vamos estudar, nós vamos analisar aqui a conjugação do verbo por nos seguintes modos. Primeiro, indicativo. Então, o modo indicativo é aquele modo que indica um fato certo, uma certeza. Então, conjugando o verbo por no modo indicativo, nós temos aí. Na opção 1, nós temos no tempo presente. Então, como fica? Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Lembrando que toda conjugação é necessário que nós façamos a ligação do verbo com o pronome, né? Desculpa, eu tô chegando atrasada. O pronome ou pessoas do caso reto. Pronomes pessoais do caso reto. Então, para que a gente faça a conjugação, é necessário nós utilizarmos essas pessoas, esses pronomes. E a gente viu essa conjugação aqui, ó, no pretérito perfeito. Lembra? Existem 3 tipos de pretérito, que é o passado. Tem o pretérito perfeito, tem o pretérito imperfeito e tem o mais que perfeito. O pretérito perfeito é aquele pretérito normal, passado normal. Então, eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós puseste, eles puseram. Então, aqui quando a gente fala do imperfeito, é aquele que aconteceu uma ação e essa ação ela não foi finalizada. Ela não foi finalizada. Então, eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punheis, eles punham. Isso é no modo indicativo, que indica um fato certo, uma certeza. E ainda falando do pretérito mais que perfeito, a gente tem eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos, vós pusereis, eles puseram. Então, esse é o modo indicativo no tempo pretérito, no passado. Indo para o futuro, a gente tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. É a página 229, viu? No futuro do presente, podemos dizer também que é o futuro normal. Então, é algo que ainda vai acontecer. Eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis, eles porão. O futuro do pretérito é esse aqui, ó. Conjugamos o verbo por dessa forma. Eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, vós poríeis, eles poriam. Aí agora a gente vai para o modo subjuntivo. Quem lembra o que é que indica o modo subjuntivo? Vamos lá? Eu disse para vocês que o indicativo indica um fato certo. E o subjuntivo? Indica o quê? Uma dúvida. Dúvida, não é uma certeza, é um fato. Professora, qual é a página? 229. Então, no presente do modo subjuntivo, a gente vai ter que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais, que ele ponham. Então, o modo subjuntivo, para que você faça a conjugação, é necessário que você acrescente algumas palavras.
Quando é no presente, é como eu falei agora, você vai utilizar a palavra que antes do verbo, antes da conjugação. Quando é no passado, você vai usar o se. Isso aí vocês encontram na página 230. Então, pretérito imperfeito vai ficar: se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse. Se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. Então, esse é o pretérito. E no futuro, você vai usar a palavra quando. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. E o imperativo é aquele modo. Lembra lá do quando eu expliquei o modo imperativo? Eu disse que imperativo lembra quem? Vem de quê? Imperativo vem de quê? De imperador. Imperador é quem? É o rei, não é? Rei. E o rei faz o quê? Ele manda. Então, o modo imperativo é aquele que indica uma ordem ou um pedido. Então, quando a gente vai conjugar no modo imperativo, que nós temos o afirmativo e o negativo, nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos falar o verbo e depois falar a pessoa. Olha aí no livro. Vai ficar: põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. Quando vai fazer no negativo, você vai precisar da palavra não. Não ponha, não ponhas tu, não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês. E nesse modo, nós utilizamos somente algumas pessoas dos pronomes pessoais do caso reto, que é o tu, o nós e o vós. Aí nós temos o você, que é do caso oblíquo, que ele se encaixa aqui nessa conjugação. Então, esse conteúdo, ele vai vai ficar fixo na mente de vocês através de leituras. Toda conjugação verbal, não só essa que a gente está estudando hoje, que é a conjugação do verbo por, mas todas as outras conjugações. Como é que a gente aprende isso? Através de leitura. Quanto mais você lê, você vai se adaptando àquela forma de conjugar o verbo e aí você aprende rapidinho. Então, o que vocês têm que fazer é ler bastante. Inclusive, ler o assunto, que ali você vai memorizando e não esquece. Outra coisa importante, esse verbo, como ele é um caso especial, o verbo por, foi por isso que a gente trouxe essa conjugação, porque esse verbo, apesar dele terminar com OR, vocês lembram que os verbos eles têm 3 conjugações? Tem a primeira, são os verbos terminados em AR, tem a segunda, que são os verbos terminados em ER, e tem a terceira, que são os verbos terminados em IR. E o verbo por, que termina em OR? O verbo por, apesar de terminar em OR, como eu disse, ele é um caso especial. Tanto ele como os que são derivados dele, como compor, como depor, como recompor. Então, esses verbos são derivados do verbo por e eles se conjugam também dessa mesma forma que eu expliquei para vocês. E eles pertencem à segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Mas por quê? Porque antigamente esse verbo ele era escrito de outra forma. Ele era escrito poer. Então terminava em ER. E aí ele pertencia à segunda conjugação. E aí depois de algumas reformas ortográficas, ele passou a ser chamado de verbo por, como a gente está vendo aí. POR, mas ainda pertence à segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Entenderam? Aí agora nós vamos praticar. Bora lá? Página agora 231. Na página 231, a primeira questão, a gente tem: complete as frases com põe ou põe. Então, vocês vão completar com põe, que no caso tem o tio no O.
Ou você vai completar com o verbo põe. Viu? Então, põe está relacionado ao plural. E põe, a gente vai colocar as frases que estão no singular. Que eu coloquei põe com M. É com M, sim. É com M. M de Maiara, viu? Então, letra Ah, tá, obrigada. Lúcio, a bicicleta no chão. E aí, Lúcio é uma pessoa só. Qual é a forma que eu vou utilizar? Põe sem M. Põe, não é? Então, letra A você completa com põe. Letra B, ela, alegria naquilo que faz. Ela também está no singular. Põe sem M. Isso mesmo. Põe. Eu tô sem fone de ouvido. Letra C, Ana e Maurício, muito amor no que fazem. Aí a gente já tem mais de uma pessoa, plural. Então, vamos usar Põe com M. põe. Muito bem. Letra D, a gente vai... Professora, a minha internet tá ruim, aqui tá ficando direto. É tipo, se eu sair da reunião, eu não vou estar mais, a internet cai. Pronto, aí depois você justifica, viu? Não Tá esqueça. certo. Ó, todos a roupa no texto. E aí? Todos são várias pessoas. Põe com M. Plural, Põe com M. mesmo. Letra E. Zequinha, os livros na estante. E aí, completamos com Põe. põe. E essa foi nossa primeira questão. Vocês vão completar essas letras aí. Bem fácil. Afirmações, exatamente. Na segunda, a gente tem o seguinte. Leia a frase e complete as lacunas com a conjugação correta. Então, aí nós temos 3 opções de conjugação. E a gente vai ver qual é a que se encaixa melhor nessa frase. Então, depois que o sol se... E aí? Por. Põe. Não. Por. Depois que o sol se puser. Se puser. Então, a primeira afirmação, ou a primeira conjugação é o verbo puser. Haverão de as atividades. Nós temos que completar com o verbo suspender. Suspenderem. Então, depois que o sol se puser, haverão de... Suspenderem. Não. Suspender. Então, o verbo vai ficar da mesma forma. Isso aqui está no infinitivo. Aí tem que marcar a letra A, né? Suspender. Então, a opção correta é exatamente a letra A da segunda questão. Marca, Aí tem que marcar um X nela, tia. marca e completa na frase também, viu? Essa foi a nossa segunda questão, que está relacionada ainda a essas conjugações. Terceira questão. Identifique os tempos do verbo conforme os números abaixo. Então, 1 para o verbo no infinitivo, 2 para o verbo no tempo gerúndio e 3 para o particípio. Lembra que eu expliquei sobre esses 3 verbos? Então, o infinitivo é como se fosse a maneira original do verbo, né? De onde vem o verbo? Sua forma original, vamos dizer assim. O nome original do verbo. E o gerúndio é quando a ação está acontecendo. Então, por exemplo, o infinitivo de cantar, do verbo cantar, é cantar. O gerúndio de cantar seria cantando, porque está acontecendo no momento. E o particípio é o que já aconteceu, né? O que já foi realizado. Então, seria cantado. Lembrando que gerúndio, eles sempre vão ter as terminações ando, endo, indo. E o particípio, ele termina. Por exemplo, se fosse o verbo cantar,
particípio de cantar seria cantado. Cantado. Então, esses são alguns tempos verbais. E a gente vai completar aí na terceira com esses números. 1 para infinitivo, 2 para gerúndio e 3 para particípio. Quando ele diz pordes, e aí, pordes, está no infinitivo, está no gerúndio, está no particípio. Particípio. Não. Desliga o microfone. Infinitivo. Infinitivo. Então, você vai completar com o número 1. Aí, na primeira... Com barulho de vento. fone. Sim, desliguem, por gentileza. Quando eu digo porém, essa conjugação ela também estará no infinitivo. Então, completa com um também. Quando eu digo por, e aí? Por, qual seria o tempo aí? Infinitivo, gerúndio, particípio? Infinitivo. Também infinitivo, né? Também infinitivo. Então, essa primeira coluna você vai completar com os números que estão aí. Ficou só um. Só um. É. Já na outra coluna tem o pondo. Pondo. E aí, pondo? É gerúndio ou infinitivo? Gerúndio. Então, coloco 2. Quando eu digo posto, uma coisa que já foi realizada. Particípio. Particípio. E quando eu digo pores? Infinitivo. Infinitivo, não é? Então, ó, pondo está acontecendo. Está acontecendo, então a gente tem o quê? Gerúndio. Posto foi uma coisa que já aconteceu. Coloca o número 3, que é particípio. E pores está no infinitivo. Antes eu não estava entendendo muito o assunto, mas agora eu tô. Oi? Antes eu não estava entendendo muito o assunto, agora eu tô. Muito bem, que bom. Agora a gente vai para a quarta questão. Na quarta, a gente tem assinale a palavra que indica a forma do verbo pôr de acordo com o que está sendo pedido. Então, o verbo pôr na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Quem é a terceira pessoa do singular? Quem sabe? Ele. Muito bem. Ele. E ele no presente do indicativo. Aí a gente vai ver qual é a opção que se encaixa. Ele ponho, ele põe ou ele põe? Ele põe. Ele põe sem M. Então, você vai marcar o põe aí na A quarta última questão. opção. Que é, no caso, a letra A, você marca o põe. Eu vou marcar um xizinho. Pronto, marca o X. Letra B. Primeira pessoa do plural. Quem sabe quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós. Presente do indicativo. Então, futuro do presente. Vamos ver qual é o verbo, qual é a conjugação que se encaixa com nós. Vamos. Nós porão? Não. Não. Nós poremos? Sim. Poremos. E sim, a do meio, a Nós segunda. porás? Não. Então, a afirmativa que Porém. A segunda, a do meio. Tia, precisa marcar X ou pode também pintar o quadrinho? Você destaca da maneira que você quiser, viu aí? Letra C. Terceira pessoa do plural. Então, a gente falou aí da primeira pessoa do plural. Eles ou elas. Ou do plural. Elas, ou eles ou elas, né? E aí, o verbo ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo, passado do subjuntivo. Vamos ver qual é a conjugação que se encaixa com a pessoa. Então, elas pusesses, elas pusessem ou elas pusesseis? Elas pusessem? Elas pusessem. Então, vocês vão marcar. Segunda, a do meio. Pusesseis. Segunda pessoa. Eita, pusesseis não.
pusessem. Indo para a letra D, a gente vai procurar a segunda pessoa do singular. Quem é essa pessoa? Tu. 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 Subjuntivo. Lembra do futuro do subjuntivo? Qual é a palavrinha que a gente usa antes da conjugação do futuro? Futuro do subjuntivo. Lembre que quando a gente vai conjugar verbo no subjuntivo, se é no presente, a gente usa o que. Se é no passado, a gente usa o se. E se é no futuro, a gente usa o quando. Muito bem. Então, vamos procurar o tu, ou vamos encaixar aqui a pessoa tu, que é a segunda pessoa, com o futuro do subjuntivo. Quando No caso, é por causa de pergunta, né, tia? quando tu pusesses ou quando tu ponhas. E aí? Nenhum desses vai ser quando tu puseres. Quando tu puseres. Então, você vai marcar a primeira opção. Puseres. Vamos agora para a quinta. Tia, E as frases empregando corretamente o verbo por. Então, aí, ó, nessas frases, nós vamos completar com essas conjugações aí, ó. A primeira, poremos. A segunda, porão. A terceira, pusermos. E a última, puser. Nós vamos ver qual é a que se encaixa melhor nessas frases aí. Vamos lá, quinta questão. Vou apagar essa aqui, viu? A segunda. Eita, Jesus. Apaguei de baixo. tia, Oi? o verbo subjuntivo. Ai, tia. Subjuntivo é o verbo de pergunta, né? Sobre pergunta. Ele dá essa ideia de pergunta porque ele indica uma dúvida, né? Uma coisa que não é certa. Aí, ó, letra A. Se nós, a casa em ordem, iremos ao cinema. E aí? Nós vamos completar com o quê? Pusermos. Pusermos. Então, letra A você completa com pusermos. Letra B. Amanhã eles enviam suas tarefas escolares. E aí? Porão. Não. Lembra que logo no início do ano eu falei para vocês sobre essa terminação aqui, ó? A, T, o O e a M. Então, porão. Isso aqui, ó, indica futuro. Futuro. E esse aqui indica passado, né? Lembrem-se disso. Eu lembro, tia. Letra C. Se você... E aí? Puser. Bem, puser, uma pulseira ficará mais bonita. Letra D. Nós Poremos. poremos nossas mesadas na caderneta de poupança. Mãe. E, ó, nós finalizamos a quinta questão. Indo para a sexta, vocês têm uma pesquisa. Pesquisem em revistas e jornais frases que apresentem o verbo por. Cole-as no passo abaixo e classifique o verbo quanto à sua conjugação. Então, vocês podem pesquisar e podem escrever. Não precisa colar, não. Escreve e Pode depois desenhar, tia? classifica. Não, tem que ser a frase, viu? E tem que classificar aí o verbo de acordo com a conjugação. Se está no presente, no passado, qual é a pessoa do verbo. Então, vocês vão fazer esse tipo de classificação aí, viu? Qual é o modo, se é indicativo, subjuntivo, imperativo. Só é vocês observarem isso e anotar. Não precisa ser muitas frases, não, viu? Ô, tia. Tá bom. Oi? Ô, professora, duas frases, tá bom? Tá, Ou três? tá bom. Duas, tá bom. E aí, concluíram a atividade? Acompanharam? Sim. Tava difícil? Não. Não. Não tava, né? Não.
é como eu disse, o segredo do assunto é Isso é aprendizagem. praticar a Tia, leitura. Leiam bastante. Quanto mais vocês lerem, você vai Ô, tia, eu já li 2 livros grossões agora na muito quarentena. A Professora, eu queria leitura, ela auxilia muito na isso é língua portuguesa. Se você ler, você vai cometer o menor número de erros possíveis. Quando Tia, eu você posso lê ler? bastante. Então, leiam bastante. Porque Tia, eu posso dizer os 2 livros que eu li? estão inseridas nisso, na leitura. Quando você está lendo, você está estudando todas as formas gramaticais dentro do livro. Então, leiam bastante. Sim. Diga, Yasmin, para a gente finalizar. Tia, eu posso dizer os nomes dos 2 livros que eu li nessa quarentena? Sim, quais foram? O primeiro, que foi o maior, foi Entre Amor e Brigas, se eu não me engano. E teve um que eu peguei emprestado da minha prima, que foi Entre as Garras do Vidro. Se eu não me engano, o nome desse é assim. Pronto. Vocês, quando uma coisa interessante é vocês trocar livros, um empresta o outro, coisa- entendeu? Façam isso Uma quando coisa que eu não puderem, tenho porque isso paciência é ler ajuda livro. muito. Ajuda muito. Nem que você não leia todo, tia, tem mas o que você bastante ler já livro aqui faz em a casa. diferença. E também tem que ver qual é a classificação do livro, né? Se ele é apropriado para vocês também. Tem que ter esse cuidado também, né? Porque tem livros que não são apropriados para determinadas idades. Mas Ô, aí, tia, ó, eu já li nessa quarentena 2 Tia, livros do a minha Diário de um Banana. É muito bom. muito bem. tia,